Para ele, essa era uma daquelas coisas que vinha esperando há tempos. Provavelmente, passou mais tempo remoendo isso do que podemos imaginar. O príncipe William, herdeiro do trono, causou surpresa geral ao, aparentemente, ter um mal-estar após receber o último recado do rei através da princesa Anne. Essa reação inesperada à carta do rei agitou a imprensa. A pergunta que paira no ar é: o que o rei teria dito à princesa Anne para que ela transmitisse a William? Apesar das especulações, a tensão é evidente nos corredores do Palácio de Buckingham. Todos aguardam, com expectativa, o próximo passo de William. Curioso para saber qual foi o último pedido do rei, acompanhe esta revelação bombástica. O abalo de William ao receber a mensagem de Charles. O rei Charles, aos 75 anos, enfrenta problemas de saúde cada vez maiores. Isso o levou a tomar decisões importantes dentro da monarquia. Enquanto William se dedicava à família, Charles preparava um último pedido, inesperado, escrito à mão e endereçado diretamente a William. O que estaria escrito naquele bilhete? Continue lendo para descobrir. Após finalizar a mensagem, Charles chamou a princesa Anne, sua irmã leal e confidente, que sempre esteve ao seu lado. Anne recebeu o pedido final do rei e seguiu imediatamente para a residência de William. Surpreso com a visita, William recebeu a nota. Ao ler a mensagem, William ficou em choque. Relatos indicam que ele se sentiu mal, tomado pela emoção e sem conseguir dizer nada. A equipe presente ficou perplexa com a reação de William, gerando diversas especulações sobre o conteúdo do último pedido do rei. Uma fonte que presenciou o momento do mal-estar revelou que a reação de William falava por si só. Visivelmente abalado, ele desabou em uma poltrona, enquanto a nota escorregava de suas mãos trêmulas. Anne prontamente pegou a nota e aguardou em segurança, enquanto amparava William. William passou o resto da tarde com a princesa Anne. A conversa, segundo informações, durou mais de 2 horas, antes que ela deixasse a residência discretamente. Tudo indicava que ambos estavam impactados com os pedidos de Charles, e que a nota continha algo totalmente inesperado. Mas o que Charles teria escrito, que não pôde dizer a William por telefone? Será que envolvia uma mudança na linha de sucessão? Ou talvez estivesse relacionado à rainha Camila? Apesar do silêncio público sobre o estado emocional de William desde o incidente, é evidente que este é apenas o começo de uma história muito maior se desenrolando nos bastidores do palácio. Afinal, o que Charles disse a William? Fique ligado para saber. Analistas da realeza, fontes internas e milhões de pessoas em todo o mundo estão ansiosos para saber o conteúdo do último pedido do rei. O Palácio de Buckingham mantém o silêncio, mas algumas especulações convincentes vieram à tona, cada uma com o potencial de remodelar a monarquia para sempre. A especulação mais comentada entre os especialistas é que Charles expressou um profundo desejo de reconciliação entre seus filhos. Supostamente, ele pediu a William que perdoasse Harry e encontrasse uma forma de trazê-lo de volta à família real. Não é segredo que William e Harry estão afastados há anos. A tensão começou em 2016, especialmente depois que Harry começou a namorar Meghan Markle. William não concordou totalmente com a forma como o relacionamento estava se desenvolvendo e aconselhou Harry a ter cautela. Harry não deu ouvidos. William envolveu o irmão de sua falecida mãe, Charles Spencer, compartilhando suas preocupações e pedindo que ele conversasse diretamente com Harry. Essa decisão irritou Harry, que se sentiu traído pela interferência do irmão, acreditando que William não apoiava seu relacionamento e estava tentando colocar a família contra Meghan. Esse momento marcou o início de um distanciamento entre os irmãos. Harry se casou com Meghan, mas as coisas não melhoraram entre os irmãos. Eles continuaram a ter desentendimentos, que pioraram quando Harry decidiu renunciar aos seus deveres reais em 2020. Embora estivesse ciente dos problemas enfrentados por Harry e sua esposa, principalmente a reação negativa do público e as críticas da imprensa, William não concordou com a decisão tomada. Ele jamais imaginou que o irmão agiria de forma tão drástica, concedendo uma entrevista bombástica à televisão com Oprah, na qual expuseram os motivos para deixar a realeza e criticaram duramente a família. Na ocasião, Meghan e Harry retrataram os membros da realeza como pessoas insensíveis e cruéis. Harry alegou que, mesmo estando a par das matérias agressivas publicadas pelos tabloides sobre ele e Meghan,
A família real não se moveu para corrigir a narrativa prejudicial. Meghan também descreveu o período em que viveu como membro da realeza como o pior de sua vida. Revelações devastadoras que mancharam a imagem da família real. Após a mudança dos Sussex para fora do Reino Unido e a morte da rainha Elizabeth II, Harry iniciou diversas disputas judiciais contra ministros do governo, buscando reaver sua segurança real. Em 2020, quando Harry e Meghan se afastaram da família real, foi revelado que a realeza havia decidido não fornecer segurança para seu filho Archie enquanto ele estivesse em solo britânico. Harry manifestou repetidamente sua frustração com essa situação, afirmando que não tinha certeza se seus filhos se sentiriam conectados à sua terra natal devido à falta de garantias de segurança. Ele acrescentou que a única vez em que lhe ofereceram proteção foi quando foi convidado pessoalmente pelo rei a visitar o Reino Unido. Relatos indicam que a batalha legal de Harry pela proteção real praticamente impossibilitou que o rei entrasse em contato com ele ou expressasse qualquer opinião sobre o assunto, já que qualquer declaração poderia ser utilizada pela equipe jurídica de Harry no tribunal. Isso criou um afastamento emocional e físico considerável entre o rei e seu filho. Harry tentou reconstruir o relacionamento abalado, mas Charles e William teriam ignorado suas ligações e mensagens. Afinal, foi Harry quem optou por se afastar, e ele teve que arcar com as consequências dessa escolha. No entanto, é provável que Charles, cuja saúde inspira cuidados, não queira partir sem ver seus filhos reconciliados. Ele anseia por paz entre eles. Especialistas da realeza sugerem que a carta poderia conter um apelo. William, peço-lhe um último favor. Permita que meus filhos caminhem lado a lado novamente. A família real precisa de união entre seus membros. O suposto pedido para que William permitisse o retorno do irmão à família real soou como um apelo comovente. Desde a partida de Harry, William tem arcado sozinho com a maior parte dos compromissos reais, sem o apoio de um irmão ao seu lado. Apesar de o relacionamento deles não ser perfeito, William apreciava a presença de Harry. Sentia-se mais forte sabendo que sua família estava unida. Era o que a princesa Diana desejaria: ver seus filhos juntos, apoiando um ao outro e enfrentando os desafios em conjunto. William encarou a decisão de Harry de partir como uma traição. Harry poderia ter permanecido e suportado as dificuldades, ciente de que William logo seria rei e que eles poderiam ter dividido o fardo. Em vez disso, Harry se afastou, deixando William lidar sozinho com as pressões da realeza. Resta saber se William estaria disposto a perdoar, esquecer e reintegrar seu irmão à família real como membro sênior. Não seria essa a mesma estrutura que Harry criticou e denunciou publicamente? Essa decisão se apresenta agora como uma responsabilidade enorme, que coloca o reinado e a imagem pública de William em uma posição delicada. Talvez o peso emocional do pedido, a pressão e o conflito pessoal tenham levado William a um esgotamento. Ele simplesmente não estava preparado para uma decisão tão importante. Mas ainda há mais a ser descoberto sobre o último pedido do rei. Um mistério transmitido pela princesa Anne que continua a gerar especulações. Outra teoria predominante sobre o conteúdo do último pedido do rei é que Charles queria que Camila permanecesse rainha mesmo após a sua morte. Em 2023, o título de Camila foi alterado de rainha consorte para apenas rainha, o que surpreendeu o público, especialmente porque a rainha Elizabeth II havia expressado durante o seu 700º aniversário o desejo de que Camila fosse conhecida como rainha consorte, e não rainha, quando Charles ascendesse ao trono. O novo título de Camila era diferente do título do príncipe Philip, que permaneceu príncipe consorte durante todo o reinado da rainha Elizabeth. No entanto, quando Charles ascendeu ao trono, ele eliminou o título de consorte, e Camila começou a agir como rainha em plena autoridade. Muitos se opuseram a essa ideia, inclusive a princesa Anne, que chegou a afirmar que Camila nunca seria reconhecida como rainha. No entanto, nada foi feito para reverter essa decisão, pois a palavra final era do rei Charles. Essa mudança de título teria dado a Camila uma sensação de igualdade com Charles, e aberto a possibilidade de que ela pudesse permanecer rainha mesmo após a morte dele. Também foi noticiado que Camila apreciava o poder e a influência de ser rainha, e estava determinada a manter o controle pelo maior tempo possível. A ascensão de Camila em influência e ambição não surpreendeu muitos, que a viram passar de amante e destruidora de lares a uma das mulheres mais influentes da monarquia.
As controvérsias passadas que a envolviam foram gradualmente esquecidas, graças aos seus constantes compromissos reais e à sua crescente aceitação entre os admiradores da realeza. Até mesmo a princesa Anne, antes uma das suas maiores críticas, teria passado a aceitá-la como rainha em 2024. Durante o problema de saúde do rei Charles, foi noticiado que Camila se opôs à decisão do rei de divulgar a sua doença ao público. Fontes internas especularam que ela fez isso porque queria continuar a administrar os assuntos nos bastidores, manter o controle da situação. Mas uma pessoa sempre esteve no seu caminho: o príncipe William. Príncipe William e Camila nunca foram próximos. William sempre se lembrou de como a sua madrasta contribuiu para o fim do casamento dos seus pais. Embora ele e Harry fossem contra o casamento do seu pai com Camila, Camila ascendeu à proeminência na família real, e agora é considerada uma dos 10 membros da realeza mais populares. Mas fontes internas afirmam que Camila não está satisfeita com o que aconteceria quando William assumisse o trono. Tecnicamente, Camila se tornaria rainha viúva quando William se tornasse rei. No entanto, há rumores persistentes de que assim que William se tornar rei, Camila será completamente marginalizada, sem nenhum papel real ou relevância na família real, mesmo como rainha viúva. Embora William tenha se aproximado de Camila, alguns acreditam que ele ainda a afastaria da sua posição assim que se tornasse rei. E se a carta do rei estivesse pedindo a William para honrar Camila e não a descartar, mas sim permitir que ela permanecesse ao seu lado, em um papel de apoio até os seus últimos dias, a carta poderia ter dito: "Meu último pedido, filho, é que você não coloque Camila em segundo plano. Inclua-a nos seus planos quando você reinar. Prometa-me que ela permanecerá ao seu lado, e não atrás de você." Se você achou esta análise da história da realeza fascinante, considere se inscrever no canal para mais análises e revelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também adoram os dramas da realeza e deixe um comentário com suas teorias sobre o que estaria escrito naquele último pedido do rei Charles. Fontes internas e especialistas revelaram algo surpreendente. A expressão no rosto de William sugeria que a carta envolvia Camila, o que poderia explicar seu abalo. Seu pai estaria pedindo que ele perdoasse sua madrasta de verdade e lhe concedesse um papel importante nos assuntos da coroa, mesmo após a sua morte? Será possível? Há indícios de que William talvez não concorde com os desejos do pai. Em uma entrevista recente, ele discutiu sua visão para a monarquia, dizendo que queria liderar de forma mais modesta, com menos ênfase na pompa tradicional da família real. Com essa postura mais discreta, William se referia a dar destaque aos membros mais jovens e com quem as pessoas se identificam mais, como a princesa Catherine e a duquesa Sophie, em detrimento da geração mais velha, como a rainha Camila. Camila, por sua vez, não teria ficado nada satisfeita com os planos de William. Consta que ela ficou furiosa e o confrontou, pois não estaria disposta a abrir mão de seus deveres reais em favor de membros mais jovens. Não foi a primeira vez que William insinuou sua intenção de reduzir o papel de Camila quando se tornasse rei. Seus planos ameaçavam a posição dela e poderiam torná-la irrelevante na monarquia. Camila teria insistido para que o rei Charles não aprovasse a abordagem moderna de William. Este, no entanto, argumentou que os membros mais jovens da realeza seriam mais adequados para se conectar com a geração atual e refletir os valores modernos, ao contrário de Camila, vista como parte da monarquia tradicional. Isso gerou ainda mais tensão na família real. À medida que a saúde do rei Charles declinava, ele passava mais tempo nos aposentos do palácio, enquanto o príncipe William assumia mais deveres e responsabilidades como futuro herdeiro. Ainda assim, Camila se esforçava para se manter presente em seu papel como rainha. Ela não estava disposta a se afastar ou a adotar uma postura mais discreta. Ao contrário, permaneceu firme em seu compromisso de manter suas responsabilidades e seu lugar sob os holofotes. Mas e se o conteúdo da mensagem não fosse um pedido, e sim uma confissão? Há muita especulação sobre o rei Charles ter escondido documentos após a morte da princesa Diana. Esses documentos ocultos incluiriam cartas, diários e escritos pessoais que ela havia guardado, mas que foram silenciosamente trancados, sem nunca serem divulgados. Especialistas da realeza sugerem que o rei pode ter decidido confessar certas coisas a William, à medida que sua doença piorava e ele temia não sobreviver. Ele pode ter escolhido escrever para William diretamente, em vez de encontrá-lo pessoalmente, por vergonha ou por medo de que alguém ouvisse suas conversas.
Afinal, dizem que as paredes do Palácio de Buckingham têm ouvidos e que há sempre alguém à espreita. Será que o rei escreveu: "Chegou a hora de você saber a verdade sobre sua mãe"? Se você achou esta análise fascinante e quer saber ainda mais sobre os bastidores da realeza, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Sua opinião é muito importante, então deixe um comentário abaixo dizendo qual aspecto da relação entre William, Charles e Camilla te intriga mais. Imagine o impacto. Uma mensagem capaz de abalar William profundamente, a ponto de desestabilizá-lo. Uma revelação tão forte que não apenas o transformaria, mas também poderia reescrever a história da realeza. Que verdade Charles quis confiar ao filho sobre Diana? Talvez seus últimos desejos para os filhos, cartas secretas jamais vistas pelo público. Ou, quem sabe, a versão de Charles sobre o que realmente aconteceu entre ele e Diana. Diana já havia compartilhado sua versão dos fatos em entrevistas que marcaram época. Será que Charles finalmente se sentiu à vontade para revelar a sua verdade? As especulações sobre o conteúdo da mensagem são inúmeras. Observadores da realeza, especialistas e o público em geral aguardam ansiosamente qualquer sinal, especialmente vindo de William. Especialistas em linguagem corporal notaram mudanças em William desde que ele recebeu o derradeiro pedido do pai. Ele parece mais sereno, mais reservado. Suas expressões faciais, capturadas em aparições públicas recentes, parecem carregadas de preocupação e distantes. A mensagem, seja ela qual for, despertou um lado diferente em William. Um fardo que agora pesa sobre seus ombros. Mas a história não termina aqui. A pressão sobre o príncipe William, primogênito de Charles e o próximo na linha de sucessão, é enorme. Não apenas pelas exigências da coroa, mas também pelo peso da mensagem particular deixada por seu pai. Além do título, William é pai de 3 filhos e marido de Kate Middleton. Conciliar os deveres familiares com as expectativas da monarquia nunca foi tarefa fácil. William sempre priorizou sua família, determinado a evitar que seus filhos passassem pelo que ele viveu na infância. Quando criança, sentiu a ausência do pai, constantemente ocupado com compromissos reais. William e Kate prometeram fazer diferente, colocando seus filhos em primeiro lugar sempre que possível. O diagnóstico de câncer do rei Charles mudou tudo. William precisou assumir mais responsabilidades. A carga de trabalho aumentou, a atenção se intensificou e a pressão se multiplicou. Essa necessidade de entrar em cena colocou William e Kate sob os holofotes. Alguns criticam, alegando que não estão se dedicando o suficiente, que continuam priorizando a família em detrimento da monarquia. Em 2024, após o anúncio do câncer de Charles, Kate também revelou seu diagnóstico. Ela se afastou dos compromissos reais para cuidar da saúde. Em um gesto emocionante, William também se afastou para estar ao lado da esposa. Muitos viram isso como um ato de amor e apoio, mas alguns membros da realeza consideraram um revés, uma oportunidade perdida, um atraso em um momento em que William deveria assumir um papel de liderança mais forte. A escolha de William sensibilizou pessoas em todo o mundo, mas levantou questionamentos. Ele conseguiria equilibrar o dever com a devoção? O medo de perder Kate para o câncer o fez recuar. Charles apoiou a decisão do filho, talvez por estar enfrentando seus próprios desafios de saúde, e pareceria insensível exigir que ele abandonasse a família. William estava à beira de um colapso, com o peso da realeza sobre seus ombros. Após a melhora de Kate, ele retomou suas funções, focado na coroa e na família. Kate, por sua vez, não foi sobrecarregada, já que sua saúde continua sendo a prioridade. William permanece sob intensa pressão geracional desde o problema de saúde de Charles. Embora Charles não tenha formalmente abdicado, ele continua a gerenciar os assuntos reais nos bastidores. O volume de trabalho de William cresceu constantemente, auxiliando o pai em suas funções. Alguns que trabalharam com William o descrevem como difícil e impaciente. Esse comportamento não é exatamente uma surpresa. Charles já mencionou o temperamento de William, por vezes explosivo, que o lembra a paixão de Diana. Charles tende a ter um temperamento mais curto, enquanto o de William pode ser mais duradouro. Em seu livro O que Sobra, o príncipe Harry descreve o temperamento de William, chegando a acusá-lo de agressão física durante uma discussão acalorada. Esses momentos, embora perturbadores, revelam a intensidade de William. Assim como seu avô, o príncipe Philip, ele é conhecido por afastar quem impede o progresso. Mas, para aqueles que o cercam, a motivação de William é o bem da monarquia.
William é conhecido por sua lealdade e proteção. Trabalha incansavelmente e não permite que ninguém manche a imagem da família real. Ele batalhou para conquistar o respeito que desfruta hoje e se afastou de figuras envolvidas em controvérsias, incluindo o príncipe Andrew e até mesmo Harry. A expectativa é que, quando William ascender ao trono, a monarquia adote um formato renovado, alinhado à sua perspectiva. Analistas preveem que seu reinado será menos protocolar e austero do que o de seu pai, preservando o essencial da tradição britânica, mas com uma abordagem moderna e autêntica. A monarquia se tornará mais próxima do povo. William e Catherine são reconhecidos por sua inteligência emocional e habilidade em interagir com as pessoas, preferindo estabelecer conexões genuínas com os cidadãos em vez de apenas desempenhar papéis cerimoniais. William pretende priorizar iniciativas relevantes, que gerem um impacto concreto, em vez de se limitar a inaugurações e aparições em eventos sem propósito. Diana, durante sua vida, expressou o desejo de criar um futuro rei que modernizasse a monarquia. De muitas maneiras, William está concretizando essa visão. Uma renovação discreta da monarquia, unindo a empatia de sua mãe à firmeza de sua avó. Independentemente do conteúdo da mensagem de Charles, uma coisa é certa: William está pronto para ser um grande rei, possivelmente superando seu pai. Talvez William represente a realeza que o mundo contemporâneo anseia. Agora que você acompanhou esta análise aprofundada, que tal participar da discussão? Deixe seus comentários com suas teorias sobre o que Charles pode ter escrito para William. E se você apreciou este vídeo e deseja continuar explorando os bastidores da realeza, curta e inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. Aproveite também para assistir ao vídeo recomendado, que oferece ainda mais conteúdo exclusivo sobre a família real.